A reforma tributária entrou em fase final de negociação no Congresso Nacional. E essa semana é decisiva. E o governo Lula, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não poupa esforços concentrados para votar a reforma tributária, arcabouço fiscal e PL do COAF até sexta-feira. Os deputados do PT pregam que a reforma é para ajudar os pobres. Por sua vez, a oposição garante que é exatamente o contrário. Essa reforma vai prejudicar aqueles que o governo diz que serão os beneficiados. Bom, o fato é que Lula liberou 465 milhões de reais de emendas para o Centrão, para que esse grupo possa ajudar o governo a aprovar os projetos que darão mais poder para o presidente da República. Veja. Algumas amarras impedem o Brasil de crescer rápido, mais e de maneira sustentada durante muitos anos. Entre elas, os altos juros, por exemplo, os mais altos do mundo. Mas a mais poderosa de todas as amarras que seguram o Brasil, este gigante, é o atual sistema tributário. Um manicômio tributário que sacrifica os pobres ao obrigá-los a pagar mais tributos que os ricos proporcionalmente e também sacrifica as empresas, sujeitas a uma miscelânea de legislações estaduais e municipais, sujeitas a arcar com altos custos de administração tributária, um contencioso judicial enorme que já chega quase ao tamanho do produto interno bruto do Brasil. Um sistema tributário que nos levou à guerra fiscal, reduzindo a capacidade de investimento dos estados e dos municípios. Um sistema fiscal que espanta boa parte do capital estrangeiro do nosso país. Não é este o caminho para o Brasil. E, no entanto, no momento em que, depois de um longo esforço de concertação, de diálogo, se chega a um projeto mediano, as viúvas do atual sistema tributário levantam suas vozes. A turma do fake news vem, de maneira mobilizada, tentar convencer o Brasil a não romper com o atual sistema tributário, a não partir para uma experiência moderna, que simplifica ao adotar o imposto sobre o valor agregado, que acaba com o efeito cascata, com a cumulatividade, que adota a cobrança do imposto sobre o consumo no destino e não na origem. Um imposto transparente, em que a cada operação a pessoa fica sabendo exatamente quanto está pagando de tributos. E será que não vamos ter a sensibilidade e a sabedoria, que mesmo nas divergências convergir em favor do povo, dos mais pobres, mas de todos cabe a todos. Novamente subo essa tribuna por conta de uma notícia que saiu hoje. Governo Lula libera 465 milhões em emendas, alvo do Centrão. Alagoas é o mais beneficiado. Articuladores de Lula dizem que o valor deve chegar a 600 milhões em semana decisiva na Câmara. De novo, a gente vê aquele mesmo problema. Aquele problema de uso de dinheiro público em benefício próprio, uso de dinheiro público de forma indevida e sem a devida transparência. E o que é pior, antes de votações importantes, se a gente pega a lista da liberação de emendas, quando a gente olha os picos de liberação, a gente percebe que aquele sistema que foi tão condenado no governo anterior continua a passos largos. Nós vimos já bilhões sendo liberados esse ano, antes da urgência do PL da fake news, esta semana que é tão decisiva, em outras votações importantes. E não importa que tipo de emenda é. O que a gente vê é o eterno movimento de compra de apoio. O eterno movimento que vai contra o interesse público, que vai contra os ideais de uma democracia limpa, com transparência, com aplicação vinculada à política pública. A gente vê um toma lá da cá. E a liberação é para votar a favor disso ou a favor daquilo. E isso, na minha visão, criminaliza a política. As pessoas falam que quem critica
essas práticas, está criminalizando a política. Porque eu afirmo aqui, o que criminaliza a política é fazer as coisas de maneira errada, sem transparência, transformar esse parlamento num balcão de negócio eterno, transformar este parlamento e esta casa como um alvo de vergonha, de coisa suja. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que votar o que é melhor para o país. A gente tem que votar independentemente de ganhar isso, seja cargo, emenda ou qualquer coisa. Então, eu subo aqui essa tribuna de novo, para que a gente brigue, para que tenhamos critérios claros e transparência no uso e destinação dos recursos públicos, o que não vem ocorrendo, o que fere completamente os princípios da administração pública. Não a reforma tributária que aumenta imposto. Não a reforma tributária que tira recurso de governo e município. E agora, não a reforma tributária que libera 465 milhões em emendas para o Centrão. Quero falar com vocês, com o seu João, com a sua Maria, que estão ali comprando seu arroz e feijão, a sua carne e macarrão, e que possivelmente vão ter um prejuízo de até 60% de uma reforma que está aqui, chegando nesta casa, sem o diálogo franco, sem comissões terem estudado, uma reforma irresponsável, que quer trazer o chamado conselhão da esquerda, um conselhão que quer desrespeitar, inclusive, o Pacto Federativo, que quer desrespeitar a independência da União, dos estados e municípios, e são os municípios que vão se sair mais prejudicados. Já tivemos governadores e prefeitos que falaram em alto e bom tom que vão sair prejudicados desta reforma. Não podemos aprovar um texto que não está de acordo com o que os brasileiros precisam. Queremos menos impostos, menos burocracia, mas não queremos que o time do Lula faça um conselhão para dizer quem deve gastar, o quanto gastar, como gastar. Meus amigos, nós não queremos uma reforma que gere dinheiro para pagar as mordomias desse governo. Governo irresponsável, que gasta com sofá, com viagens milionárias. Um governo que não está tendo voz no Parlamento Federal. A reforma tributária é tão polêmica que em reunião do PP, o relator prometeu ajustes e novo relatório da reforma tributária. Pois é, em reunião com a bancada do PP, seu próprio partido, o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, recebeu críticas e sinalizou que deve apresentar um novo relatório com ajustes. Apesar de as reclamações terem preocupado o relator, a leitura é que a maioria dos prosélitos avaliam que é preciso ir para o tudo ou nada e colocar o projeto em votação, no pior dos cenários, na próxima semana. Até porque Lula deu centenas de milhões de reais para o Centrão, /PP, ajudar a aprovar a reforma, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que visa a justiça social. Ora, impostos sobre o setor de serviços podem aumentar com essa reforma até 210%. Então, como isso vai beneficiar os pobres? A conta não fecha.